Olá, estamos novamente no Laboratório de Modelagem, Pesquisa e Processamento Mineral, LAMP-MIN da UFCAT, e hoje vou mostrar para vocês manutenção. Tá? Esse cara aqui é o nosso destilador tipo Pilsen, como o próprio nome já diz, ele destila água e ele parou de funcionar. E a causa, muito provavelmente, é a causa mais comum de defeito em destiladores, a resistência. Tá? Esse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês como que funciona um destilador, como que é o processo de destilar água em si. Nós vamos destilar água em vidraria para vocês verem funcionando, como testar uma resistência e como instalar. Tá? Ainda além, os defeitos comuns de um destilador podem ser de origem elétrica, que está aqui dentro dessa caixinha para mim. Não é o caso, eu já conferi toda a parte elétrica dela, está tudo ok, mas esse destilador tem mais uma peculiaridade, tá? Esse destilador vem com esse sensor aqui, já foi removido, mas ele fica ligado direto nesse cilindro, na coluna. E o que acontece com ele? Ele é um circuito, ele é um sensor normalmente fechado, então ele se mantém fechado, o circuito elétrico está fechado até atingir 60 graus. Se atingir 60 graus, o circuito abre. Então o que vai acontecer? Abrir o circuito aqui ele desarma. Isso aqui é um circuito só de proteção, tá? Se por acaso a coluna passar de 60 graus, vai parar de destilar. Enquanto a coluna estiver abaixo de 60 graus, tranquilo, está destilando. No nosso caso, esse aqui foi a primeira coisa da defeito, tá? Esse aqui é um destilador de água do tipo Pilsen da SP Labor, funciona muito bem, mas esse aqui, infelizmente, eu não consegui peça de reposição. Então o que eu fiz? O bom e velho jumper, né? Eu vim aqui, ó, e juntei o fio, tá ele aqui unido. Tá? Então o circuito agora vai estar o quê? Sempre fechado. Nós não temos mais um circuito de proteção para a coluna, mas a gente mensura a temperatura o tempo inteiro e nunca aconteceu dessa coluna esquentar e passar de 60 graus, tá? Então quanto a isso a gente está bem tranquilo. Então agora na sequência eu mostro para vocês como testar a resistência e como funciona a destilação de água em vidro. Na sequência a gente volta para ver o destilador funcionando. Tá? Nós estávamos mexendo em dois destiladores, esse é o grande e tem o pequeno. Vou mostrar para vocês também os dois funcionando depois da manutenção. Vou mostrar para vocês agora então como fazer o teste para saber se o problema é na resistência ou não. Isso vale para qualquer equipamento que usa resistência elétrica, até para chuveiro, forno, estufa, qualquer coisa. Aqui é a resistência do destilador grande e a gente consegue ver que ela está visualmente comprometida, ela está toda estourada, a gente consegue ver o interior da mesma. Então aqui não precisa de nenhum teste, né? Dá para ver que a resistência já era. Só que a resistência usada, ela fica com esse aspecto mesmo. A gente pode comparar com uma resistência nova, né? Não tem a menor condição de comparação. Mas no destilador pequeno, olha como é que está a resistência dele. Visualmente falando, está íntegra, perto dessa outra aqui que está se esfacelando. Não tem nem comparação. Bom, como é que eu vou saber então que essa resistência está boa ou que ela está ruim? Vou usar para isso um multímetro. Tá? O multímetro que eu estou usando aqui, ele permite medir voltagem, corrente contínua e alternada, a resistência elétrica em ohms e tem aqui o teste de continuidade. Para o outro lado, ele me permite medir aqui também voltagem, né, e amperagem. Então eu vou focar aqui no teste de continuidade. É essa setinha que nós vimos aqui no multímetro. Então quando eu tocar aqui na minha resistência, se ele estiver marcando zero, quer dizer lá, que o circuito está aberto. Se aparecer tudo zeros ali, ó, diferente do que aparece aqui 0L ou OL, tá? Eu tenho continuidade no meu circuito elétrico. Então a corrente elétrica está passando de uma sonda para outra. Então na resistência nova, quando eu toco, olha lá o que acontece, ó, vai ter que dar sinal de continuidade na mesma. Ó. Como a resistência consome uma corrente elétrica considerável, é normal ela oscilar o multímetro e voltar a zero, tá? Indicando que o circuito estaria aberto. Mas a gente vê que oscila aqui, olha lá, dando continuidade no circuito. Pegar uma resistência de potência menor, a gente vê isso aqui acontecendo também. Ó. Só que na hora que eu faço esse mesmo teste com uma resistência queimada, uma resistência velha, o que vai acontecer? Simplesmente fica OL o tempo inteiro. Ó. Não oscila nada. Tá? Então aqui a gente vê que essa resistência, tal como a outra, apesar de visualmente ela parecer íntegra, não tem continuidade. Tá? Aqui ó, a gente já consegue ver lá, os números movendo, olha lá, tem continuidade no circuito. Então essas resistências aqui estão novas, estão íntegras, o problema era na resistência. Então os dois destiladores com problema na resistência. Agora é remontar. Tá bom?
Esse líquido que se encontra aqui, então, ele está ebulindo e está caindo aqui atrás. Esse aqui é a nossa água destilada. Vocês vão ver ela pingando aqui, ó, tá? Então, aqui nós estamos vendo a água voltando, é o retorno. Se não tiver essa água aqui voltando, o que vai acontecer? Esse gás que está aqui dentro não vai condensar, ele vai sair lá na ponta. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, quando eu mudar isso aqui de posição, ele vai sair lá na forma também gasosa, e eu quero que ele troque calor. Então isso aqui nada mais é que um trocador de calor. No destilador Pilsen a gente tem todas essas partes. Nós temos aqui a resistência, que lá também é uma resistência, nós vamos fazer o teste de continuidade dela no próximo bloco aqui desse vídeo. Nós temos esse líquido, que é a água que está passando lá dentro, e a própria água que está subindo e vai fazer, às vezes, aqui, ó, de ficar aquecida e evaporar, também faz a troca térmica. Nós vamos ver isso lá na coluna do destilador Pilsen, tá? Os defeitos mais comuns do destilador, como falei antes, problema aqui no aquecimento, tá? Ou problema na coluna, tá? Nós vamos ver a resistência com defeito daqui a pouquinho. Então, movendo aqui, ó, a gente consegue ver, então, o aparato, tá aqui, então, a nossa solução, tá? Com o indicador, aqui a água retornando, a água já aquecida. Nós já enchemos 3 baldes desse aqui, esse aqui já vai ser o terceiro balde, para destilar só esse pouquinho aqui. Então aqui a gente consegue ver muito bem a eficiência do destilador no que tange o consumo de água para gerar aqui a água destilada. Então está aqui o nosso trocador térmico, então está entrando água fria aqui, ela vai, como eu disse antes, em contracorrente, então ela vai subir e vai sair por essa mangueira aqui, ao passo que o líquido está descendo aqui, ó, está destilando. Você der uma esbarradinha nele aqui, ó, a água até escoa um pouco mais fácil e vai sair aqui na bica. Então vocês percebam que aqui é a nossa água destilada, completamente transparente, e do outro lado a fonte que a gente está utilizando para destilar a água. Então esse é o princípio de funcionamento aí da destilação, a maneira mais simples que a gente consegue mostrar, e isso tudo aqui vai estar dentro de uma máquina só, que é o destilador Pilsen, que nós estamos dando manutenção nesse vídeo. Bom, outro problema muito comum em destilador, agora por dentro dele. Então quando a gente olha aqui, essa bacia dele, ela está aqui dentro, a gente percebe que ela está toda branca, toda cheia de incrustações. O que é isso aqui? Isso aqui é o problema da água dura. Quando a gente tem muito carbonato de cálcio dentro da água, ele começa a precipitar aqui do lado de fora. Então o que eu vou fazer? A primeira manutenção então é resolver esse problema aqui. Nós vamos usar vinagre para isso, eu vou reinstalar aqui a minha resistência velha, só para colocar o vinagre em contato com ela e não com a nova. Nós já fizemos o teste de continuidade aqui. Vou deixar esse vinagre atuando aqui por alguns dias, ideal aqui pelo menos 24 horas, e toda essa parte branca aqui, toda essa crosta vai sair, tá? Joga esse vinagre fora, caso não saia, coloca mais vinagre, vinagre novo, espera mais um tempinho e gentilmente remova essa crosta. Após isso, é só trocar a resistência e remontar. Então, para essa próxima parte, nós estamos vendo aqui o destilador, tá? Eu improvisei aqui um cavaletezinho para ele, olhando por dentro, a resistência velha já foi instalada novamente, nós percebemos aqui as incrustações, essas incrustações de carbonato de cálcio, né? Olha aqui, ó. Consegue ver aqui, opa, aqui, lá, o que é o material mesmo, que é um aço inox, tá? E aqui a incrustação. Então eu vou colocar agora aqui o vinagre, tá? Para a gente ver como é que vai ficar a ação do vinagre. Essa ação normalmente é lenta, não é rápida. Isso aí aqui é coisa que vai demorar dias para eventualmente entrar em ação e a gente ter algum ganho real, mas na sequência a gente vê que vai remover tudo. Se não remover, se tiver muito complicado de remover até com vinagre, pode utilizar algum ácido mais leve, tá? Mas evitar aí usar qualquer tipo de ácido que possa ser muito agressivo para o aço inox que está aqui, tá? Então vamos lá colocar o vinagre e deixar de molho. Que é bom que fique de molho por algumas horas, idealmente aí 24 horas ou mais, tá? E depois gentilmente aí com uma buchinha consegue tirar toda essa incrustação, tá? Então tá aqui a reação aí do vinagre com o nosso carbonato de cálcio. A gente percebe aí, ó, que realmente limpa, né? Vou passar aqui de outro lado, ó. Mas quando a incrustação é muito grande, muito forte, realmente o vinagre não consegue tirar imediatamente. A gente não vê aqui nenhum tipo de efervescência ou coisa do tipo. Se fosse um ácido mais forte, olha lá, como pode ver aqui, ó,
A incrustação está lá e ela vai se soltando aos poucos, lentamente, né? Então, se fosse aí um ácido mais forte, como eu estava falando, aí sim nós poderíamos ter algum efeito de ver borbulhamento ou coisa do tipo. Então aqui, primeira manutenção é ficar livre disso. Ó, viram ali, desplacou um pedaço. Ó. Então o vinagre, está desplacando novamente. O vinagre vai fazendo o serviço dele. Ó, tá? Mas aqui vai algumas horas de aplicação de vinagre aí, e depois ficar em molho por 24 horas. E aí nós temos o nosso destilador limpinho, pronto para trocar a resistência e aí botar para funcionar. Certo? Próximo bloco a gente vê o resultado do vinagre. Agora sim, vocês podem ver, a curva do nosso destilador está limpinha, olha lá. Então aqui é o resultado do vinagre e olha o que a gente tirou lá de dentro, que é a sujeira do nosso carbonato de cálcio que estava lá dentro. Eu vou drenar isso aqui e mostro para vocês tanto de material que estava lá incrustado, mas está aqui, ó. Agora sim a cuba limpinha, tá? Então vou montar a resistência nova, mostro para vocês e vamos ligar. Isso é a quantidade de material, ó, que estava incrustado dentro da cuba do destilador. Então, para a nossa última parte, o nosso último bloco, o destilador funcionando após a manutenção, tá? Esse aqui é o pequenininho, então, o defeito dele era só trocar a resistência, como eu mostrei para vocês, a resistência inicial não tinha mais continuidade, com a resistência nova, problema resolvido, tá? Os polos da resistência estão logo aqui atrás, não importa qual que você coloca, positivo e negativo, não tem problema nenhum, o nosso acionamento elétrico está aqui, e aí quais são as dicas para operar? Eu instalei essas mangueiras aqui exatamente para quê? Primeiro, para essa água entrar aqui, ela faz duas funções, né? Ela entra aqui na coluna, como a gente viu aquela coluna de vidro, é a mesma coisa, só que ela está aqui por dentro, tá? E aqui que vai acontecer? Essa água sobe em contracorrente, então ela sobe roubando calor, o líquido que tá, o gás que está aqui dentro vai virar líquido e cair aqui embaixo, deste lado, ele faz barulho mesmo, a pressão aqui oscila, né? E parte dessa água retorna aqui já devidamente quente e vai ser jogada fora. Então vocês estão vendo que está destilando, a água está correndo aqui dentro. E esse destilador é um destilador mais antigo, mas ele funciona muito bem. Para o porte dele, ele destila muito bem. Mas infelizmente, destiladores têm esse problema aqui, ó. A perda de água é grande em relação à quantidade de água destilada que a gente consegue produzir, tá? Então, destilador tipo Pilsen tem essa desvantagem.
pessoal, espero que tenha sido bacana aí. Nós vimos então os problemas mais comuns, como resolver, como trocar resistência, como funciona o destilamento de água, ou destilação de água usando vidraria, tá? E agora, por último, o equipamento funcionando. Beleza? Até a próxima!